Sejam muito bem-vindos a mais uma atualização Notícias Nacionais aqui na Rádio TV Saldoano. Começamos hoje com o título de Investimento em África subiu 75% para 97 mil milhões de dólares em 2024, segundo a ONU. O investimento direto de estrangeiro, o IDE, em África aumentou 75% para 97 mil milhões de dólares, 84 mil milhões de euros em 2024, influenciado por um projeto no Egito, sem o qual teria subido 12%, segundo a Organização das Nações Unidas. Os 97 mil milhões de dólares representam 6% do total mundial, melhor do que os 4% registados em 2023, mas este valor tem de ser lido tendo em conta a forte aposta dos investimentos estrangeiros em projetos de desenvolvimento urbano no Egito, indica-se no documento. Excluindo esse aumento, o IDE em África ainda cresceu 12% para cerca de 62 mil milhões de dólares, 53 mil milhões de euros, representando 4% dos fluxos globais, em linha com a percentagem de 2023, lê-se no relatório, que dá conta do interesse dos governos em aprovarem medidas que facilitem o investimento estrangeiro. As medidas neste âmbito continuaram a ter um papel de destaque em África, representando 36% das medidas políticas favoráveis aos investidores, diz a Organização das Nações Unidas. Temos a informação, entretanto, que em termos regionais, o norte da África liderou as subidas, muito à custa dos projetos específicos no Egito, sendo que a África Austral, onde está Angola e Moçambique, registrou uma subida de 44%, passado de 7 para 11 mil milhões de dólares, ou seja, de 6 para 9,5 mil milhões de euros. Pelo contrário, a região da África Ocidental, onde se situam Cabo Verde e Guiné-Bissau, registrou uma descida de 7%, com os investimentos a descerem de 16 para 15 mil milhões de dólares, de 13,9 para 13 mil milhões de euros. E prosseguindo com mais notícias desta com o título de Coordenadora do Programa Nacional de Segurança Transfuncional, alerta para as questões da gravidade de doença facilforme no país. A coordenadora do Programa Nacional de Segurança, entretanto, Transfuncional, o PNST, alertou hoje para a gravidade da doença facilforme no país, destacando que se trata de uma patologia genética grave e dolorosa que deve ter um diagnóstico precoce. O alerta foi feito por Conceição Pinto em declarações à imprensa à margem da segunda Jornada Nacional sobre a Doença Facilforme, promovida pelo Ministério da Saúde e pelo Hospital Universitário Agostinho Neto, no âmbito do Dia Internacional da Consciencialização sobre a Doença. É uma doença genética, portanto, as pessoas nascem com essa doença. É uma doença muito grave, as pessoas sofrem muito porque, além da anemia, têm obstrução dos vasos, fazem, entretanto, infartos, têm muitas crises dolorosas, afirmou. Conforme explicou até recentemente, o diagnóstico da doença era feito no exterior, o que representava custos elevados para as famílias. Fazer exames fora do país implica custos para doentes e para os familiares. Daí a importância de termos meios no país, sublinhou, informando que já foi implementado o exame no Hospital Universitário Agostinho Neto e que em breve será também instalado no Hospital Batista de Souza, em São Vicente. Avançamos ainda com mais notícias. Desta trazemos o título de Plataforma das Comunidades Africanas pede políticas públicas dignas para proteção dos refugiados. O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas residentes em Cabo Verde defendeu a necessidade de criação de políticas públicas dignas e um enquadramento legal visando garantir e proteger os refugiados em Cabo Verde. José Viana, em entrevista à Infopress a propósito do Dia Mundial do Refugiado assinalado a 20 de junho, salientou que a efeméride é uma oportunidade de reflexão e promoção da empatia e solidariedade com milhões de pessoas deslocadas no mundo. Ao abordar a situação dos refugiados em Cabo Verde, salientou que a mesma não é alarmante e que a Plataforma das Comunidades Africanas teve conhecimento de 2 casos específicos de 2 pessoas
sendo uma de Mali e outra da Serra Leoa, que deixaram os seus países de origem porque estavam a sofrer perseguição. A situação é muito irrisória do seu conhecimento e com a sua participação. Enquanto presidente da Plataforma das Comunidades Africanas, o mesmo afirma ter tido 2 casos específicos conhecidos, mas que há outros casos que se calhar nem chegaram à cidade da Praia, afirmou.